E é o versículo 17 que diz assim a palavra do Senhor: e ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos. Olha só o que ele pediu para Deus: dai-me um, qual é a palavra que tem na sua Bíblia? Dai-me um sinal. Me dá um sinal de que és o que comigo falas. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos? Curva a sua cabeça nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, e nós precisamos ouvir Tua voz, precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, precisamos ser orientados por esta palavra. Tira os impedimentos, distrações, aqui como também nas casas, nos hospitais, onde estiver alguém assistindo, que essa palavra seja muito direta, muito objetiva e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Isso aqui tem falado muito comigo. Eu acredito que as pregações que eu tenho ministrado aqui na igreja, principalmente nesses últimos 3 meses que eu tenho feito esse trabalho de cultos online, as mensagens elas têm falado muito. Eu acho que eu nunca recebi tanto feedback. Eu não sei se aumentou o número de pessoas que estão assistindo fora daqui da igreja, mas eu tenho recebido muito feedback. As pessoas dizendo: olha, pastor, falou exatamente o que eu precisava. Exatamente o que eu precisava, né? E primeiro, essas pregações têm falado primeiramente comigo. Então eu tenho falado, eu tenho ministrado o que eu tenho sido ministrado por Deus. Então o que eu tenho falado aqui são coisas que eu tenho vivido na íntegra. Eu tenho sido ministrado isso aqui na íntegra. Quando eu falo algo aqui nesse altar, de uma palavra, de um desafio, de uma fé, é o que eu tenho vivido, é o que eu tenho respirado nesses dias. Nesses dias, sobretudo dias difíceis. E essa palavra de Juízes 6, ela tem me inspirado muito. Eu tive uma semana com muitos desafios. A igreja, desde quando nós iniciamos esses processos, esses cultos online, essa semana foi uma das mais difíceis, em todos os aspectos, em aspectos de obreiros, em aspecto de financeiramente, todos os aspectos. Foi uma semana pesada. E essa palavra, ela tem me inspirado num prosseguir, num continuar. Juízes 6 fala de um personagem, fala de Deus, mas fala de Deus se relacionando com um personagem chamado Gideão. E Gideão, ele tinha muitas características que a gente pode ressaltar, como por exemplo a sua perseverança, a sua fé, o seu continuar trabalhando, ainda que estava sendo roubado. Foram 7 anos em que ele plantava e na hora de colher ele era roubado. Então essa palavra, ela tem me inspirado nessa semana. E hoje na verdade não, mas essa madrugada hoje já, quando eu estava orando e pedindo para Deus uma mensagem para essa manhã, para esse domingo, Deus falava: você vai ministrar Juízes 6 de novo. Eu fiquei pensando comigo, né? Jesus. Pensando comigo, não tem como pensar com alguém, né? Eu fiquei ali meditando, falei: de novo, acho que o povo não aguenta mais me ouvir falar sobre isso, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. E na hora que Deus me deu esse versículo, mostrou Gideão, depois de ter ouvido tudo que ele ouviu, depois de ter vivido 7 anos difíceis, 7 anos de aperto, 7 anos, pessoal, imagine só, 7 aniversários, 7 anos que iniciando e finalizando, e tudo igual. E de repente Deus aparece para ele e fala assim: eu ouvi o que você orou. Posso ouvir um amém, queridos? Eu ouvi o que você orou para mim. Na verdade eu ouvi a oração de todo esse povo. Agora vocês se posicionaram, e eu estou aqui para te levantar.
E tudo isso que está acontecendo, todo esse caos que está acontecendo, eu vou usar a tua vida para dar um basta nisso. O interessante é que Deus poderia simplesmente fazer desaparecer os inimigos. Deus poderia, num abrir e fechar de olhos, num estralar de dedos, desaparecer, fazer sumir esse grupo de inimigos chamado midianitas. Deus, ele pode fazer assim, um estralar de dedos, e fazer a minha dor desaparecer, fazer o meu problema, o teu problema desaparecer. Deus pode fazer isso. Percebe que Gideão, em nenhum momento aqui desse texto, ele questiona se Deus pode ou se Deus não pode fazer. Ele não está aqui dizendo: Deus, será que o Senhor ainda pode fazer? Não, não é isso. A questão não é se Deus pode. A questão que Gideão precisava entender, e todo aquele povo precisava compreender: por que Deus permitiu tudo aquilo? O que Deus está permitindo nós passarmos por isso? É igual nós olharmos para uma situação como a nossa atual. Eu não sei qual o problema específico que você tem, eu sei de alguns, mas não sei de todos. Mas é igual você olhar para o seu problema e se perguntar: o que Deus está me ensinando com isso? A minha oração não é: Deus, me tira desse problema. A minha questão não é: Deus pode me tirar desse problema. Eu não estou questionando isso. A minha questão é: o que Deus está me ensinando? O que eu preciso absorver? Qual é a lição que eu preciso tirar de tudo isso que estou vivendo? Quando eu entendo que os meus problemas, eles não estão numa atmosfera de castigo, Deus está castigando o irmão Marcos, que hoje está com seu filho internado. Se eu entendo que Deus está castigando ele, eu estou dizendo o quê? Que esse Deus, ele é um tanto cruel, que ele castiga porque ele não tem olhos verdes, porque ele não é bonzinho, porque... Então é cruel isso. Na verdade, eu preciso olhar para o problema e dizer: o que Deus está me ensinando com tudo isso? Porque eu sei que Deus está ensinando a ele, a nossa irmã Mara, o Jonatas, ensinando a mim, ensinando você, através de tudo isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Bom, Gideão, ele recebe essa palavra, ele ouve essa palavra de Deus, esse chamado. Eu não vou pregar sobre esse chamado, porque eu já preguei 2 dias isso, mas ele ouve esse chamado, ele absorve essa palavra de Deus, e ele põe no seu coração, ele acredita, ele não duvida. Se você for ler o capítulo 6, do 1 até o 16, você vai ver que ele ouve essa palavra e ele absorve, ele toma posse. Eu creio, Senhor. Mas Gideão coloca algo no 17 que eu preciso explicar para vocês. Porque ele vai falar para Deus: Senhor, que na verdade era um anjo que estava ali falando com ele, e ele vai dizer: se é o Senhor, se realmente essa palavra ela é de Deus, me dá um sinal de que és o Senhor que fala comigo. Ele pediu um sinal. Algumas pessoas, elas são contra o fato de você pedir um sinal para Deus. Nós precisamos entender o que é sinal. Se eu chego para Deus e falo: se o Senhor tem poder para fazer determinada coisa na minha vida, se o Senhor tem poder de abrir uma porta para mim, se o Senhor tem poder de curar o meu filho, se o Senhor tem poder de trazer uma quantia que eu preciso, eu quero um sinal. Esse tipo de oração é uma oração de pagão. Não faz sentido nós orarmos isso. Não faz sentido eu ter na minha mente que a minha oração pode pôr Deus na parede. Não faz sentido esse tipo de oração. Você chegar para Deus e falar assim: Deus, se o Senhor tem poder, como está escrito aqui, que o Senhor fez abrir o mar vermelho, eu preciso que o Senhor prepare para mim uma quantia de tantos mil reais, de hoje até às 18 horas. Não faz sentido você orar assim. Porque dá a impressão que Deus, ele está à mercê
dos nossos deleites. Dá a impressão que nós somos o Senhor e Deus é o nosso servo. Dá a impressão que é isso. Esse tipo de oração, esse tipo de sinal não existe. Então nós vamos fazer um voto aqui hoje. Você vai trazer uma oferta aqui no altar e você vai... Não existe isso. Não existe. Percebe que quando eu falo de oferta e dízimo, eu não coloco oferta e dízimo dentro de uma dinâmica que, ao meu ver, ela é pagã, onde as pessoas pegavam os seus sacrifícios, as suas oferendas, e levavam numa cachoeira, numa encruzilhada, num monte, não sei onde, e lá faziam uma invocação e diziam: olha, eu trouxe, agora você tem que fazer. Não. O sinal que Gideão pede para Deus é aquele sinal, não dizendo: se o Senhor tem poder, eu quero que Deus faça a luz aqui e piscar. As pessoas piscam, irmãos. Eu acho que eu ia correr. Se o Senhor tem poder, eu quero que essa cadeira comece a flutuar aqui. Ei, isso não é oração. Isso é paganismo. O sinal que Gideão pede é a confirmação de que aquilo que Deus estava falando com ele era de Deus para a vida dele. E ele pede o sinal, e Deus deu para ele o sinal que ele pediu. E é essa oração que eu acredito que pode ser feita, porque existem momentos em que nós estamos um caco. Existem momentos que a nossa fé ela está sendo moída, espremida igual uma cana na moenda. Existem fases da nossa vida que nós estamos um caco, e aí nós devemos falar: Senhor, confirma, fala comigo, Senhor. E esse sinal que Gideão pede não é um sinal questionando sobre poder, soberania, grandeza de Deus, mas é um sinal de que aquilo que estava no coração dele era de Deus para a vida dele. E o que eu quero falar com você nesta manhã é que eu já orei assim: Senhor, esse projeto, eu sou pastor responsável por fazer tantas coisas. Senhor, esse projeto, essa direção que eu tenho tido da tua parte, confirma, Senhor. E esse sinal que nós pedimos, às vezes, Deus usa uma pregação como essa para testificar algo que Ele já pôs no nosso coração. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, de você entrar numa igreja, de você ouvir uma palavra, e essa palavra ser exatamente o que você precisava ouvir da parte de Deus. Isso é um sinal de Deus para você. Às vezes o sinal de Deus ele vem através de uma palavra. Às vezes Deus usa um pregador, às vezes Deus usa um profeta, uma profetisa que não sabe nada da nossa vida, que não sabe o que nós estamos passando, e a pessoa olha para nós e ela é uma boca de Deus para falar conosco. Isso é um sinal de Deus para a tua vida. Eu lembro quando nós estávamos comprando esse prédio aqui, esse daqui, e nós estávamos no monte orando. Estava eu, estava o evangelista Marco, estava lá, tinha mais uma evangelista conosco. Nós estávamos lá orando, tinha um diácono também conosco. Nós estávamos lá orando, no meio do mato, irmão, saiu um irmão lá que eu nunca tinha visto, e nós estávamos nesse grupo ali orando, e ele veio e pegou na minha mão. Naquela época podia pegar na mão dos outros, né? Senão colocaria só o cotovelo. Pegou na minha mão, falou assim: Deus ouviu a tua oração, e Ele está entregando a escritura daquele prédio na Brasilândia nas costas. Sinal. Deus usa alguém, Deus usa uma palavra. Mas não apenas Deus usa alguém, uma palavra. Sabe por quê? Porque Deus usa as circunstâncias para confirmar o nosso coração. Deus usa as circunstâncias. E o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ficar atentos aos sinais que Deus tem nos dado. Às vezes nós estamos insistindo em coisas que Deus já falou, já confirmou, já mostrou, que já não é dele para a nossa vida.
situação para que ela se torne favorável a nós, quando na verdade Deus já falou: ei, não é mais isso, eu tenho outras coisas para você, e nós insistimos naquilo. Deus já te deu sinais, Deus já mostrou, Deus já confirmou, e às vezes nós somos teimosos e insistimos naquilo que Deus já falou. Já vi dessa página, eu tenho coisa diferente, tenho coisa nova. Deus, Ele está trazendo coisas novas para as nossas vidas. Deus está trazendo pessoas novas para a nossa vida. Deus está trazendo um tempo novo sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor essa manhã? Glória a Deus. Isso é um sinal de Deus para você, um sinal. Às vezes o sinal de Deus é manifestado através de pequenas coisas. Repita-se comigo: Deus fala através de pequenas coisas. Sabe qual é o problema quando Deus fala através de pequenas coisas? É que nem sempre nós estamos atentos aos pequenos sinais que Deus tem nos dado. A igreja, uma época, quando pagávamos aluguel, eu preciso testificar essas coisas porque elas fazem sentido com a pregação, né? Eu lembro uma época que a igreja pagava aluguel e nós tínhamos mais 3 dias para levantar o recurso do aluguel. E era no começo de semana e nós fazíamos culto todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Eu estava à tarde na igreja, eu e um obreiro. Eu aqui no altar e o obreiro lá na porta. E eu estava muito chateado porque tínhamos aluguel para pagar, faltava ainda uma quantia razoável. Eu dobrei os meus joelhos no altar e comecei a orar. Já estava na hora de começar o culto, não veio ninguém, só estava eu e o obreiro. Então eu falei: vou começar a orar. E eu estava orando, ele ficou na porta, e de repente passou uma criança na porta da igreja e chamou o obreiro. Falou: olha, eu vim trazer uma oferta, entrega para o pastor. E aquela criança meteu a mão no bolso, sacou ali uns 90 centavos, 80 centavos, moedas, entregou na mão do obreiro. E eu ali orando: Deus, envia a provisão, Senhor, envia a provisão. E Deus me deu vocês não estão ligados, Deus me deu Opa! Glória a Deus. O obreiro entrou, falou: pastor, passou uma criança ali e mandou te entregar uma oferta. Eu peguei aquelas moedas e eu fiz o que Jesus faria. O que Jesus faria? Daria graça. Eu agradeci ao Senhor e não entendi o sinal. No outro dia, a cena se repetiu exatamente igual. O obreiro na porta, eu aqui na frente orando. Mesma cena, incrível. E a criança passou de novo na porta da igreja.